Hipoglicemia. O que é e como evitar? É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Meu nome é Felipe Caggiano, eu trabalho com emagrecimento e eu percebo que hipoglicemia é um sintoma muito comum em pessoas que têm sobrepeso e se alimentam mal. Em primeiro lugar, eu vou listar para você quais são os sintomas da hipoglicemia. Os principais sintomas são tontura, tremores, sensação de fome, enjoo, mau humor e irritabilidade e sudorese, quantidade exagerada de suor. Os sintomas são muito parecidos com a pressão baixa, então tem muita gente que confunde pressão baixa com hipoglicemia. E agora vem a parte mais importante do vídeo. Por que ela ocorre? É o seguinte, a hipoglicemia vai acontecer quando a glicose no seu sangue baixa, quando o açúcar do seu sangue fica baixo demais. Só que agora que vem a questão principal. Isso não acontece por comer pouco carboidrato, pouca glicose ou pouco açúcar. E também não acontece por ficar sem comer. Senão todo mundo ia ter hipoglicemia no meio da noite, quando está dormindo, sem comer. Então, hipoglicemia não acontece por comer pouco carboidrato e por não comer. É justamente o contrário. A hipoglicemia acontece quando você come uma quantidade maior do que tolera de carboidrato numa refeição e depois você vai ter o episódio de hipoglicemia. Como que funciona? É o seguinte, você faz a ingestão grande de carboidrato, então você tem bastante glicose circulando no seu sangue e o seu corpo não quer que isso aconteça. E para isso que existe a nossa insulina. A insulina serve para tirar a glicose do sangue. Só que quando você consome muita glicose, muito carboidrato, é como se o seu corpo ficasse um pouco assustado e ele manda uma quantidade muito grande de insulina para retirar essa glicose. E nessa hora ele acaba mandando muita insulina e ele tira até mais do que a glicose do que você comeu. Então você fica com pouca glicose no sangue. E aí, quando você já está com pouca glicose no sangue, aí sim você pode comer um pouco de carboidrato para normalizar os níveis. Só que o problema é que as pessoas acabam pensando, bom, se eu tenho que comer carboidrato para não ter a hipoglicemia, então o carboidrato evita a hipoglicemia. Só que na verdade ele é a causa. Comer esse excesso de carboidratos mais do que você tolera que vai causar hipoglicemia. Pessoas que têm uma sensibilidade melhor à insulina precisam de menos insulina para retirar a glicose do sangue. Pessoas que têm uma resistência à insulina têm uma chance muito maior de ter episódios de hipoglicemia, porque o corpo acaba precisando usar muita insulina para retirar essa glicose. E aí a chance dele tirar demais é grande. Então, pessoas diabéticas e pré-diabéticas costumam ter toda hora esses sintomas de hipoglicemia. E isso é muito perigoso, porque um episódio de hipoglicemia pode causar tanto uma crise convulsiva como perda da consciência. E perda da consciência pode resultar em alguma queda grave, você pode cair, bater a cabeça. E tem muitas pessoas que até já morreram por causa de hipoglicemia. Então, se você tem vários episódios de hipoglicemia, você tem que dar um jeito de evitar que isso continue acontecendo. E é plenamente evitável. Como? Diminuindo essa ingestão de carboidrato nas refeições ao ponto que você possa fazer a refeição e que não tenha esse episódio de hipoglicemia depois da refeição. Isso pode ser 1, 2, 3 horas depois, às vezes até mais. Então, o principal ponto é você diminuir essa quantidade de carboidrato, isso para evitar a hipoglicemia no curto prazo. E o segundo ponto é você emagrecer. Porque se você emagrece, se você perde gordura, você melhora a sua sensibilidade à insulina. E se você tem uma sensibilidade à insulina melhor, você passa a tolerar uma quantidade maior de carboidratos. E aí, mesmo que eventualmente você coma um pouco mais, você não vai ter essa crise de hipoglicemia se você emagrecer. Então, diminuir a quantidade de carboidrato das refeições e emagrecer. Um é por curto prazo e outro é por longo prazo. E uma ótima forma de você fazer isso é aplicando a estratégia da relação proteína-energia. Por quê? Porque quando você aplica o PE, automaticamente você está reduzindo a sua quantidade de carboidrato, porque você vai limitar a sua energia. Energia é carboidrato e gordura.
Então, fazendo isso, você já limita energia e por comer mais proteína, isso vai te levar ao emagrecimento. Então, você já ataca as duas frentes, o curto e o longo prazo. Um adendo importante que eu tenho para falar aqui é que existem pessoas que consomem remédios para baixar a glicose no sangue ou injetam insulina. Geralmente são tratamentos relacionados a diabetes tipo 1 e 2. Nesses casos, a medicação pode ser a grande causadora da hipoglicemia. Porque se você consome, por exemplo, você injeta insulina, prevendo que você vai comer carboidratos depois, e você não come esses carboidratos, aí você vai ter a crise. Ou se você consome algum remédio para reduzir a glicose no sangue e também reduz a ingestão de glicose, aí você pode ter. Portanto, se você é um diabético que consome remédios, é importante ver com o seu médico antes de reduzir o carboidrato na sua alimentação. Agora, se você só toma um Glifage ou se você não toma nenhum remédio nesse sentido, você não tem nenhuma restrição de você mudar a sua alimentação. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu vou deixar aqui de sugestão para você assistir depois uma aula que eu fiz sobre insulina e emagrecimento, que vai ser muito complementar a esse vídeo. Espero que você assista. Então é isso e até a próxima.